Bom dia, galerinha do nono ano. Estamos aqui mais uma semana sem a gente ter a certeza de como acontecerão as coisas nessa semana, o que vai ser a próxima, mas a gente não pode parar. Então, estou aqui para fazer a correção do desafio com vocês. Nós vamos dividir essa correção em pelo menos 2 vídeos para que vocês possam assistir um, assistir o outro, não ficar tão cansativo. Então eu peço para que vocês acompanhem, eu vou fazer uma correção através do meu computador, peço que vocês acompanhem aí e confiram com o que vocês fizeram. Vou diminuir um pouquinho a janela da minha imagem para a gente focar naquilo que é mais importante para vocês. Inicialmente, vamos só organizar aqui. Bom, vamos lá. Quando a gente trabalhou com o nosso desafio, lembrando que ele começava, né, no grupo 1, lá no módulo 11, indo até o grupo 2, no módulo 23. Primeira questão, uma questão muito tranquila, na qual pergunta: qual o significado de dizer que a densidade do mercúrio é igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico? Opa, isso aqui é uma razão. 13,6 gramas sobre 1 centímetro cúbico. Pronto, acabei de responder a primeira pergunta. Qual o significado? Significa dizer que 13,6 gramas do mercúrio, que é a substância em questão, ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Primeira resposta é apenas isso. Lembre-se, pergunta feita, somos educadinhos, precisamos dar a resposta. Então, qual o significado de dizer que a densidade do mercúrio é igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico? Que 13,6 gramas de mercúrio ocupa o volume de 1 centímetro cúbico. A partir dessa ideia, nós vamos responder a segunda e a terceira pergunta. Por exemplo, a segunda pergunta: quantos gramas, detalhe, grama masculino, então quantos gramas encontraremos em 20 centímetros cúbicos? Vamos partir dessa ideia, que se nós temos que 13,6 gramas ocupa um espaço de 1 centímetro cúbico, ok, cúbico, nós queremos saber se eu tiver quantos gramas, então x gramas, nós precisamos para fazer o volume de 20 centímetros cúbicos. Então vamos lá, 20 centímetros cúbicos. Como resolver? Aqui não tem dúvida nenhuma, né? Nós vamos fazer uma regra de 3 simples. Multiplicamos cruzado e, ao multiplicar cruzado, x vezes 1, x, 13,6 vezes 20, que teremos 272 gramas. Tranquilo, respondido. Vem a segunda pergunta. Quantos centímetros cúbicos existem em 2,72 quilogramas de mercúrio? Que agora nós vamos precisar tomar um certo cuidado, porque a densidade não está falando de quilogramas. Nós temos uma densidade que está falando de gramas por centímetro cúbico. Ficou doido aqui? Vamos voltando. Ó, a densidade ela está em grama por centímetro cúbico, então nós precisamos utilizar esse padrão de unidade. Grama por centímetro cúbico, é a nossa comparação. E como aqui foi tratado com quilogramas, o que nós precisaremos? Transformar quilogramas em gramas. E aí, se vocês lembrarem, K, H, minúsculo, né, dá D, C,
Voltando aqui, só deixar o espaço certinho. D, C, N. Como nós estamos falando de grama, então nós vamos utilizar aqui quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Se nós vamos passar aqui de quilograma para grama, ó, 1, 2, 3 casas. Se são 3 casas para a direita, então eu vou andar com a vírgula 3 casas para a direita, nós teremos então 2.720 gramas. Muito bem, vamos montar a regra de 3 novamente. Começamos com 13,6 gramas, 1 centímetro cúbico, só que agora 2.720 gramas, nós queremos saber quantos centímetros cúbicos, x. Produtos cruzados de novo, só que aí nós teremos que 13,6x igual 2.720. O que nós faremos? O 13,6 passa dividindo, então x será igual a... Vamos lá, inserir aqui uma fraçãozinha simples. Então, x será 2.720 dividido por 13,6. Fazendo essa divisão, então 2.720 por 13,6, eu já tinha deixado anotadinho aqui para a gente ganhar tempo, 200. Esse aqui nem precisava, né? Era só olhar. Mas 200 o quê? Lembra que aqui o x está em centímetros cúbicos. Então, centímetros cúbicos. Opa. Expoente. Centímetros cúbicos. Respondido as 3 perguntas. Então, a primeira, a segunda e a terceira. Vamos aí para o exercício de número 2. Muito bem, exercício número 2. Vamos primeiramente preocupar com a tabela aqui e não precisamos de cálculo nenhum para formalizar. Raciocínio simples. Por uma tubulação passam 20 litros de água por segundo. Esse por segundo significa exatamente o quê? 1 segundo. Por segundo, 1 segundo. Então, em 1 segundo, são 20 litros de água. Se eu quero completar a tabela, vamos pensar que a quantidade de água, diretamente ou inversamente proporcional, mas se são 20 litros de água por segundo, significa dizer que, dobrando o tempo, eu tenho o dobro de água que passou na tubulação. Só esse raciocínio é suficiente. Então, ele pede, primeiramente, complete a tabela abaixo. Vamos completar a tabela abaixo. Se em 1 segundo passam 20 litros de água, já está indicado aqui, em 2 segundos passarão 40 litros. Dobro do tempo, o dobro. Em 4 segundos, 4 vezes o primeiro tempo, ou o dobro do segundo, a proporção é mantida. Então, se em 1 segundo 20 litros, em 4 segundos, 80 litros. Em 5 segundos, 100 litros, diretamente proporcional. Detalhe, se você ficar com algum tipo de dúvida sobre esses cálculos que eu estou fazendo um pouquinho mais direto, no blog, lá no finalzinho você vai encontrar comentários. Teça seu comentário, Stefano, me explique por favor, porque eu não entendi por que lá é 100. Eu vou te responder para a gente manter a nossa comunicação sem dúvidas. Construa o gráfico. Agora vem a segunda parte. Quando pede para construir o gráfico, montando, quantidade de litros em função do tempo. Lembra que a primeira grandeza é a que vai ficar no eixo Y. Chama a atenção de vocês que não é só marcar esses valores aqui. Você tem de lembrar que os eixos existem em uma escala. Então, no eixo X, eu preciso de tempo, que vai de 1 a 5. Ah, mas lá não tinha nem 4. Mas está vendo que eu representei o 4 aqui?
porque eu preciso indicar toda a escala do eixo. E no eixo Y, eu resolvi marcar de 20 em 20. Então, eu não simplesmente registrei os valores aqui. Eu fui registrando uma escala para cada eixo para a gente montar. Então, vamos pensar agora em montar esse gráfico. Montar o gráfico aqui no Word às vezes dá um trabalhinho, mas vamos lá. Inicialmente, então eu vou utilizar uma ferramenta aqui só para ir demonstrando para vocês o que nós vamos fazer. Eu sabia que com 1 segundo, qual era o valor em litros? 20. Vou apenas dar um destaque aqui diferente para que a gente vá acompanhando. Depois, com 2 segundos, nós tivemos 40. Então, 2 segundos. Ficou aqui um pouquinho abaixo, a gente já corrige. 40. Agora sim. Continuando pelos valores da tabela. Tinha 3 segundos na tabela? Não, na tabela não tinha 3 segundos, então não vou fazer 3 segundos. Com 4 segundos. Então, vamos fazer aqui o 4 segundos. Com 4 segundos, 80. Vamos acertar aqui certinho. 80. Muito bem. E, por último, com 5 segundos, nós tínhamos 100. Então, construindo aqui, com 5 segundos, cem. Também só. Logicamente, pessoal, aqui eu não estou fazendo com régua, e aí pode ser que dê uma diferencinha, não fique exatamente na horizontal, na vertical, mas o importante é que a gente entenda a sequência das relações. Esse tipo de variação aqui é uma variação proporcional. Se é uma variação proporcional, eu sei que o gráfico é uma reta que passa pela origem. Então, se o gráfico é uma reta que passa pela origem, nós vamos lembrar que essa reta ela será traçada, por quê? Porque eu posso ter qualquer quantidade de tempo. Então, tempo é uma grandeza contínua. Essa grandeza contínua, então eu traçando a reta aqui, a reta é que é o gráfico que nós teremos como estudo. Eu vou dar um destaque para o nosso gráfico ficar todo bonitão. E aí, olha só, pronto o gráfico. Relacionando. Se eu precisasse construir esse gráfico numa prova, precisaria marcar todos os pontos? Não. Por quê? Se é uma reta, eu preciso de apenas 2. Então, você poderia utilizar 2 pontos quaisquer. Ah, se é uma variação proporcional, então começa na origem. Muito bem. Porque não existe tempo negativo, então ele não vem para baixo. Não tem quantidade de água negativa, não vem. Certo? Então, eu precisaria de 2 pontos apenas e eu já construiria o gráfico. Respondida a questão de número 2. Beleza? Dando sequência. Um garçom recebe o seu salário, dá uma organizadinha aqui, de uma noite de trabalho dividida em 2 partes. Um valor fixo, R$ 20, então não depende do que ele fez, ele vai receber R$ 20, acrescidos de 10% de suas vendas. Essa é a taxa de crescimento do seu salário. Taxa de crescimento. Portanto, vamos dizer que seu salário S, em função do valor vendido V, em reais pode ser calculado pela expressão S igual a 20, valor fixo, mais 0,1. Você fala, de onde veio o 0,1? Lembra que era 10%? Vamos recordar. 10% na forma de fração, 10 sobre 100. 10% na forma decimal, se era 10 sobre 100, forma decimal dividido por 100, volta 2 casas, volta uma, fica 1, mais uma, 0,1. 0,1 vezes a quantidade de vendas
a fórmula já está montadinha, simples para a gente. Baseando-se nas informações, complete a tabela e construa o gráfico. Vamos, primeiramente, completar a tabela. Completar a tabela? Então, nós vamos usar a fórmula. Qual é a fórmula? S igual 20 mais 0,1 vezes V. Qual é o primeiro valor que nós temos para V sugerido pela tabela? Nós temos 0. 0,1 vezes 0 vai dar 0,1 vezes 0, 0. 0 mais 20, 20. Já está o valor destacado aqui. Muito bem. Segundo valor pensado em V, 100. Então, se substituirmos aqui 0,1 vezes 100, resolvendo, S igual a 20. Primeiro eu vou resolver a multiplicação, mas 0,1 vezes 100, que dá 10, 20 mais 10 igual a 30. Então, resultado, 30. Segundo valor que nós vamos utilizar, S igual a 20 mais 0,1 vezes, próximo valor que nós utilizaremos, 200. Então, 0,1, vamos diminuir o espaço aqui, vezes 200. Ok? S igual a 20 mais, primeiramente, multiplicação, 0,1 vezes 200, 20. 20 mais 20, sem contar nos dedos, opa, 40. Então, aqui nós temos 40. De forma análoga, quando eu substituir 300, vai ficar 0,1 vezes 300, que dá 30. 30 mais 20, 50. Quando substituirmos 400, 0,1 vezes 400 vai dar 40, mais 20, 60. É só aumentando de 10 em 10. Cuidado, porque nem sempre os valores aqui estarão correspondentes. Então, substitui para evitar erro. Quando for 500, 0,1 vezes 500, 50 mais 20, 70. Aí agora vem um detalhezinho diferente. Vamos para o gráfico. Ok, gráfico, deixa eu trocar de lugar aqui para não atrapalhar a construção do gráfico. Observe que agora eu numerei meu gráfico na horizontal de 100 em 100, os valores sugeridos aqui de 100 em 100. Só que aí eu tive de escolher uma escala, na verdade, né? Uma variação aqui para o eixo Y. Agora eu vou construir o gráfico que corresponde ao quê? Salário em função das vendas. Então, salário em reais, vendas também em reais. Só que aqui eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, 70. Eu poderia fazer uma escala aqui de 10 em 10? Sim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Observe que eu fiz aqui propositalmente uma escala de 20 em 20. Quando eu tenho essa escala de 20 em 20, nós vamos ter de tomar alguns cuidados aqui. Primeiramente, deixa eu até modificar um detalhezinho aqui dessa escala, só para vocês acompanharem. Deixa eu jogar os valores aqui do lado direito para ficar mais fácil o alinhamento. Então, quando o número de vendas é 0, o salário é 20. Bom, mas se o salário é 20, esse ponto vai estar aqui em cima do eixo Y, exatamente no 20. Nossa, mas esse ponto? Então, eu vou inserir um ponto aqui, só mesmo para a gente lembrar, né, que está exatamente em cima do 20. Então, vou deixar ele aqui bem em cima do 20, só para demarcar mesmo a posição dele. Vamos lá. Depois, próximo valor, quando é 100, ele vale 30. Agora, nós vamos lembrar da divisão da escala. Então, se nós fizermos a correspondência entre esses dois valores, quando é 100, nesse caso aqui, ó, coincide com o início do número, tudo bem? Então, quando ele é 100, 30. Mas eu não tenho 30. O que nós precisamos? Lembrar que o 30 é exatamente o ponto médio de divisão entre o 20 e o 40. Então, vamos ajustar aqui exatamente no ponto médio, dando um destaque diferente. E agora eu vou estar utilizando aqui um Ctrl+C, Ctrl+V só para a gente ganhar tempo, tudo bem?
Então, quando nós tivermos 200, vai dar 40. Então, eu vou ajustar aqui, 200. Lembra que eu falei para vocês que era bem no início do número. Só que agora ele tem de ser 40. Então, vamos ajustar aqui certinho. 40. Depois, quando é 300, Ctrl+C, Ctrl+V, só para a gente ganhar tempo. Quando é 300, ele vale quanto? Lembram aqui? 300 é 50. 50 tem de estar exatamente no ponto médio entre o 40 e o 50. Quando vendeu 400, ele vai receber 60. Vamos brincando de Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a gente ganhar tempo. Então, 600. Opa, ficou um pouquinho acima. Acho que esse aqui sobrou um pouquinho. Esse ajuste aqui ele não é preciso. Ele acaba não ficando tão certinho aqui. Muito bem. E quando vendeu 500, vai receber 70. Vou associar aqui, ó, o 500 ao 70. O que vai ser o 70? Exatamente o ponto médio entre 60 e 80. Nesse tipo de gráfico, nós falamos que é uma variação linear. Por que não é variação proporcional? Exatamente porque na fórmula tem esse termo que está somando. Só que o crescimento é linear, a taxa de crescimento é 0,1 ou 10%, e esse tipo de gráfico também é uma reta, só que o detalhe dessa reta é que ela não sai da origem. Então, ela vai sair exatamente daquele ponto inicial, que é o 20, vai passar por todos os outros. Vamos dar um destaque diferente também para a nossa reta. Passando por todos os pontos. Nosso gráfico ficou bonitão. Olha só. Então, segundo gráfico feito, beleza. Vamos voltar aqui para o cantinho. Dando sequência, exercício de número 4. Um corpo que aumenta sua velocidade continuamente tem que a distância percorrida pode ser dada pela função d igual a 2t ao quadrado. Vocês vão estudar isso na física depois, um tal de movimento uniformemente variado, tem esse tipo de função, mas sem pressa. Essa é uma variação, só de olhar pela fórmula, variação com o quadrado, porque a variável está ao quadrado, sendo d a distância em metros e t o tempo em segundos. Que tipo de variação essa expressão indica? Opa, já te dei a resposta. Que tipo de variação essa expressão indica? Variação com o quadrado. Qual o formato do seu gráfico? A variação proporcional e a variação linear, os gráficos são retas. A variação com o quadrado, o gráfico é chamado de parábola. Muito bem. Então, que tipo de variação? Variação com o quadrado. Qual o formato do seu gráfico? Parábola. Baseando-se na expressão indicada, complete a tabela e construa o gráfico de distância em função do tempo. Muito bem, usar a fórmula. Qual que é a fórmula? Distância igual a 2t ao quadrado. Vamos lá, formulazinha destacada. Completar a tabela, nossa primeira função. É só substituir. Então, nós temos aqui d igual a 2t ao quadrado. Tá aqui, distância igual a 2t ao quadrado. Então, vamos deixar esse d minúsculo, né, para manter o padrão que a fórmula foi dada. Pensando nisso, nós vamos fazer uma substituição. Vamos deixar essa resolução em vermelhinho para ficar bonito aqui, né? Cadê? Vermelhinho, ficou lindo. Então, vamos continuar aqui, ó. O que nós vamos fazer? O tempo é zero. Deixa eu
copiar de novo aqui, só para ficar tudo em vermelhinho. Primeira coisa, eu vou substituir o t por zero. Então, o t vai ficar zero, e aí você lembra que isso aqui é vezes. Né? Então, 2 vezes zero ao quadrado é igual a 2 vezes zero, que é igual a zero. Primeiro eu resolvo a potência e depois a multiplicação. Então, aqui, tempo zero, que é zero. Deixa eu inserir um vezes aqui para eu ganhar tempo. Segunda função, 2 vezes t ao quadrado. Qual que é o próximo valor do tempo? Ah, o tempo é 1. Lembrando que, primeiramente, eu vou resolver a potência. Então, vai ficar 2 vezes 1. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, essa é fácil, 2. Continuando, eu vou substituir agora o t pelo próximo valor do tempo, 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, resolvendo inicialmente a potência, 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4, 2 vezes 4, 8. Vamos lá, 8. Continuando, 2 vezes o próximo valor do tempo, que é 3, 2 vezes 3 ao quadrado, que é 2 vezes 9. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. E por último, 2 vezes 18 na tabela. 2 vezes t ao quadrado, o último valor que nós temos para o tempo é 4, então 2 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, então 2 vezes 16, que é 32. Nesse caso, mais 32. Nós vamos necessariamente pensar no gráfico. Gráfico do quê? Distância em função do tempo. Se é distância em função do tempo, distância, vamos tirar o Stefano daqui de novo. Em função do tempo, o tempo vai no eixo y. Opa! Quais são os valores que nós temos para o tempo? 0, 1, 2, 3, 4. Então, agora eu vou precisar modificar esses valores aqui. Então, é 0, 1, 2, 3, 4. Não tem esse 5, mas não tem problema você deixar ele escrito aqui não. Nada impede. Só que eu já deixei aqui para ficar mais fácil, que agora eu preciso de uma escala no eixo y que vá até o 32 pelo menos. Nossa, aí tá vendo que a minha escala aqui ficou bem diferente da escala utilizada no exercício anterior. Então, resolvi fazer de 2 em 2. Poderia fazer de 4 em 4, 5 em 5? Sim. 2 em 2 eu achei mais prudente aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Não, Stefano, mas não tem esses valores todos. Sim, mas de novo, eu não posso representar só esses. Eu tenho de criar uma escala padrão para que você siga a orientação no eixo Y. Vamos marcar. O primeiro, de novo, quando é zero, é zero. 0, 0, sai da origem. Então, tá tranquilo aqui. Depois, quando é 2, quando o tempo é 1, o y vale 2. Então, nesse caso, vamos inserir aqui, formas. 1 corresponde a 2. Eu vou dar um zoom aqui no gráfico para fazer isso aqui melhor. Ele ficou muito pequeno, deixa eu refazer aqui. Formas. Vamos lá. Então, quando ele vale 1, o y vale 2. Eita, desculpe. Isso é só para valorizar, para falar que meu vídeo ficou muito longo, porque ficou muito bem explicado. Aí eu estou valorizando aqui. Vamos lá. 2. Isso. Para ficar mais certinho, só para
que vocês entendam. O pior não é isso, é depois construir uma parábola aqui pelo Word. Aí a coisa fica mais tensa um pouquinho. Depois, vamos lembrar que quando o tempo vale 2, y vale 8. Então, vamos aqui de Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Quando vale 2. Perfeito. Só que agora o y vale 8. Aí, tá vendo que aqui a gente percebe que ele ficou bem tortinho. Então, vou inserir um outro aqui. É porque o Word não é exatamente para esse tipo de função, né? Então, a gente está forçando amizade aqui com ele só por conta de ser um editor de texto. Ficou um pouquinho melhor. Mas para a gente entender aqui, vai beleza. Depois, quando o tempo vale 3, o y vale quanto? 18. Então, agora eu já vou arriscar o Ctrl+C, Ctrl+V. Quando vale 3, eu vou ter de subir até o 18. É um pouquinho torto, mas vai dando certo. Depois, quando vale 4, vamos lembrar aqui, 32. Ok? Quando vale 4, trinta e dois. Um pouquinho aqui, só fazendo alguns ajustes. Bom, agora não adianta, né, você pensar que isso aqui vai dar uma reta. Se deu uma reta, alguma coisa ficou errado, tá? Olha só, se eu vou destacar a reta aqui só para que todo mundo aconteça, mas isso aqui não é reta. Esquece essa reta. Só estou mostrando, né, para vocês que não tem como uma reta passar por todos os pontos aqui. Então, se nós temos uma reta e ela passa por um, não passa pelo outro, passa pelo segundo, não passa pelos demais, passa pelo terceiro, não passa pelos demais, passa pelo quarto, não passa pelos demais. Ou seja, isso aqui não é uma reta. O que nós respondemos aqui? Qual o formato do seu gráfico? Uma parábola. Se é uma parábola, então nós vamos ter de traçar uma parábola e essa parábola ela é traçada à mão livre. Você não vai utilizar régua para traçar uma parábola. Então vamos ver aqui se eu consigo fazer logo de primeira, mas essa parábola ela vai ser algo, meu Deus do céu, ficou horrível. Vou fazer mais uma tentativa, que aqui com o mouse a coisa não é brincadeira, mas vamos tentar fazer ela um pouquinho melhor, né? Eita. Mas vocês são melhores que eu para fazer isso aqui sem grandes problemas. Aqui tem uma ferramenta de arco, mas aí ela precisava de fazer uma forçação, coisa que vocês não vão pensar. Então, se vocês pensam uma parábola, isso aqui está longe de ser uma parábola bem feita, mas levando em consideração o tipo de recurso que nós estamos usando, vocês têm de falar, nossa, Stefânio, ficou lindo, tá? E porque o Word não é projetado para a gente fazer esse tipo aqui. Aí eu precisaria de um outro tipo de mouse para fazer o traço. Mas vocês lembram que a parábola, né, ela tem toda essa característica aqui. Então, nesse tipo de gráfico, a gente não fala de taxa de crescimento, porque é com o aumento do valor do tempo, nesse tempo não, é tempo mesmo, isso, né? Ele vai se tornando cada vez mais crescente. Então, a gente não fala sobre o valor do tempo. Pessoal, esse primeiro vídeo a gente encerra aqui na resolução desse exercício. E vocês podem ir já para o próximo vídeo, que nós vamos continuar a correção dos próximos exercícios. Tá falado? Ó, muito obrigado vocês e até o próximo vídeo. Valeu!